O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Justiça da Argentina impõe derrota a Milei em decisão a favor da província de Chubut. Então, vamos lá, pessoal. Tem bastante notícia da Argentina nesse programa de hoje, né? Chubut é uma das províncias mais austrais da Argentina, né? Fica bem ali na Patagônia e é uma das regiões da Argentina que tem hidrocarbonetos, que tem petróleo e gás, né? Lembrando que o sul da Argentina, região da Patagônia, tem petróleo e gás. Nós temos a petroleira YPF ou YPF, né? Que ia ser privatizada, depois não vai ser mais, enfim. Então, que foi reestatizado. Foi bem lembrado. Né? Ela foi reestatizada no governo Perón, né? Acho que não, 50. No Kirchner. Não. Kirchner. Sim. Ela foi fundada no governo Perón, tá certo. Desculpa. No governo do Néstor, eu acho. Do Néstor, é íntimo dele agora. E então, antes da Silvia explicar, vamos só aqui passar pela notícia, né? Mas o que aconteceu? O governo argentino, o governo federal argentino, do Javier Milei, determinou a retenção dos repasses para as províncias, né? Lembrando que as províncias na Argentina são análogas aos nossos estados. E tem uma questão muito interessante que essa confusão fez eu... não vou nem dizer aprender, né? Mas reforçou. Lembrando que aqui nós temos 3 pessoas formadas em história, mas a história argentina ela é marcada por uma grande guerra civil entre os federalistas e os confederalistas, né? Ou seja, qual seria o modelo de país? Se seria um modelo centrado em Buenos Aires ou se as províncias teriam bastante autonomia? E na Argentina, pela Constituição argentina e pelo entendimento da Suprema Corte da Argentina, as províncias precedem o governo nacional. Tá? As províncias elas são anteriores ao governo nacional, lembrando que a gente só vai ter a federalização de Buenos Aires na década de 1880. Então, nós temos essa queda de braço entre o governo federal do Milei e os governos das províncias pela retenção desse dinheiro do Fundo Fiduciário para Desenvolvimento Provincial. E, no caso, o governador de Chubut, que é opositor do Milei, o Inácio Torres, ameaçou até mesmo fechar o registro do gás. Falou, olha só, tá bom, então não vou mandar mais gás para Buenos Aires, vocês se viram aí, vão cozinhar a lenha. Né? Então, Silvia, como é que tá essa questão aí, né, que é mais um pacote, né, das reformas do Milei? Como é que tá essa queda de braço? Como é que isso tem repercutido? Enfim, olá para você, como sempre. Olá, meu caro Felipe e meu caro Matias, como vocês se tratam? De fato, a tua explicação é bem acertada. A história da formação do Estado argentino tem a ver com isso, com essa queda de braço aí entre Buenos Aires e as províncias, também chamada de guerra de unitários contra federalistas, né? Mas a verdade é que, de fato, há, hoje em dia, e sempre houve muito mais gente ao redor, ou próximo do Porto de Buenos Aires do que no resto das outras províncias, né? Elas contam muito pouco, inclusive, do ponto de vista eleitoral. Então, elas são vistas por alguns governos, por exemplo, mais à direita ou mais sectários, como províncias complementares, né? Enfim. Agora, por conta do fato delas serem menos habitadas, delas possuírem riquezas, porém não os recursos para explorá-las tão bem, elas sempre receberam algo que está na Constituição, que é o chamado repasse para as províncias, né? A coparticipação das províncias no orçamento do Estado. E, óbvio, o Javier Milei, desde que chegou ao governo, como a gente já frisou em outros programas, ele vem cortando de tudo, né? Subsídios ao transporte, subsídios à educação, subsídios às aulas. No hay plata. No hay plata. Então, ele aplicou no hay plata às províncias,
cortando esse bônus de coparticipação. Para algumas províncias isso não é tanto problema, como a província de Mendoza ou Córdoba, que são províncias ricas, mas para as províncias da Patagônia dói muito isso, né? Então começou a haver um movimento dessas províncias para se revoltar contra isso, e o que mais se destacou aí foi o Inácio Torres, da província de Chubut, que é a sede da YPF, né, da principal petrolífera argentina, que é curioso, porque ela não é nem... Bom, ela na sua maioria ela é estatal, ela tem 50% das ações do Estado e 49% privadas. E só me corrigindo, foi durante o segundo governo da Cristina. Exatamente, que ela tirou a Repsol do caminho. Isso, né? A empresa privada espanhola, né? Isso. E logo depois descobriu Vaca Muerta, que parece ser tipo a menina dos olhos do mundo petrolífero, porque tem vários campos, e tudo isso meio pertence à Repsol, a YPF, desculpa, como é no Brasil com a Petrobras, né? Bom, o fato é que Nacho Torres, esse governador jovem da província de Chubut, que é aliado a Patrícia Bullrich, ao Macri, ele simplesmente saiu a dizer que, bom, se não vão devolver esse dinheiro, que é importante para as escolas, para os hospitais chubutenses, nós não vamos enviar petróleo a Buenos Aires. E isso causou uma enorme repercussão, e logo algumas outras províncias patagônicas, que são basicamente, se eu sei de memória, o Matias me ajuda. La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Né? Eles contam também as Malvinas e a Antártida, não vamos entrar nisso. Né? Mas, enfim, os governadores dessas províncias saíram a dizer que fariam o mesmo se Chubut fizesse o mesmo. Inclusive, emitiram um documento autoproclamando-se as Províncias Unidas do Sul, né? E com um logo da Patagônia, né? Lembrando que isso faz menção justamente ao primeiro nome da Argentina após o processo de independência, que eram as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Claro. Sim, evocou-se um movimento separatista em um certo momento. Até que o Milei acabou... O Milei, nesse meio tempo, estava, só para contextualizar um pouco, nos Estados Unidos, participando daquela reunião de direitistas, que o Bolsonaro, inclusive, já foi, a CEPAC, né? E uma participação que ele fez ali que foi reverberada por todos os meios de comunicação aqui, como se ele tivesse, assim, tipo, abrindo as sessões da ONU com uma ideia revolucionária. Ele estava apenas, enfim, discorrendo. Entre os seus. Aproveitando o gancho da Silvia, né, inclusive repercutiu bastante o encontro dele com o Donald Trump, né, que, lembrando que assim, se a gente quiser dar alguma institucionalidade ao Donald Trump hoje, a gente pode dizer que ele é o líder da oposição, né, mas oficialmente ele não tem cargo nenhum. Né? E o Javier Milei estava ali, parecia que estava encontrando... Né? Sei lá, é como se um dia encontrar o George Lucas, entendeu? Alguma coisa assim, era um completo fanboy, sabe? E reverberou isso bastante. Só que ele não chegou a dizer I love you, que nem o Bolsonaro. Quase, mas ele falou I'm very happy to meet you, quase chorando. O próprio Trump dá uma empurradinha nele ali, dá um certo chega pra lá, enfim. Mas, de fato, isso ele fez questão de repercutir muito nas redes sociais. E quando ele voltou à Argentina e começou a ser cobrado por essa história do governador de Chubut, ele simplesmente disse, esse é um PIB, ele é jovem, o governador de Chubut, tem menos de 40 anos. Eu não vou discutir fofoquinhas com... Inclusive, ele é mais novo... Ele é mais novo do que eu e o Felipe. Tem 35 anos. 35, né? Enfim. Então, o Nacho Torres acabou ficando, num certo momento, constrangido, mas ele foi às cortes e ganhou a razão nesse sentido. Ele foi... ele e os outros governadores patagônicos conseguiram reverter pelo menos parte da perda que eles teriam com essa nova
determinação ali do governo de tirar todas os privilégios, porque a Patagônia é pobre, né? Não é rica por causa do petróleo, porque quem explora o petróleo é a YPF, que é do governo, ou outras, a Exxon, a Chevron, e nada fica na Patagônia de verdade, né? E tem um detalhe curioso para vocês comentarem, uma coisa que o Matias já mencionou aqui, né, mas acho que nesse contexto cabe recapitular para o nosso ouvinte, que em Chubut você tem o uso, não chega a ser um uso oficial, né, mas você tem um reconhecimento do idioma gálico, né, porque você tem uma comunidade de galeses ali. Inclusive tem um filme protagonizado pelo Matthew Rhys, né, que é um ator de origem galesa, que faz um dos espiões de Americans. Isso eu não sabia. Mas... Alguém mais viu esse filme? Porque eles falam galês o tempo todo ali, né? Enfim, é uma sociedade que você vai pra lá. Enfim, as cidadezinhas que tem ali, você tem as especialidades galesas, a hora do chá, tem todo um culto ali, a cultura galesa, e eles falam um galês já meio antigo, né? Enfim. Inclusive o filme chama Patagônia, né? Para quem estiver interessado. Sim. Segundo o senhor Google, os galeses chegaram lá em 1865 num navio chamado Mimosa. Olha aí. Mimosa, vira, olha só. E ninguém nunca pegou no pé dos galeses como pega no pé de outros povos que vieram para a Argentina, né? Mas, enfim, também eles escolheram um lugar bem escondidinho para não ter que ser... E, Silvia, você explicou muitíssimo bem o que está rolando, mas quais são os cenários possíveis agora? Assim, o Milei, né, a justiça deu ganho de causa, né, para a província, mas assim, o governo Milei, ele sinalizou que vai aceitar isso pacificamente ou pode tentar algum outro mecanismo para reter essa verba? Enfim, como é que está... Quais são os cenários possíveis agora? O Milei está bastante irritado pela falência da lei ônibus, né? Daquela lei enorme que formalizava todos esses ajustes, né? Ele percebeu agora que ele não tem o apoio dos governadores. Quem está trabalhando muito nisso é o ministro do Interior, Guillermo Francos, para tentar construir um certo consenso ali, porque... depois que a lei ônibus caiu, o Milei chamou praticamente todos os governadores de traidores, porque eles tinham meio que... A maioria tinha dito, não, a gente aprova em parte, mas no detalhe vamos conversar, e no detalhe eles derrubaram tudo. Então, de fato, acho que isso é uma história in progress, né? É uma história que está em andamento. Como é que vai ser a relação dele com os governadores? É uma das coisas que na volta da viagem agora ele vai ter que resolver. Lembrando que, embora a gente esteja gravando aqui na sexta-noite, 1 hora antes do Milei falar, enfim, a gente pode dar as repercussões no próximo programa, o Milei deve mencionar isso na sua abertura das sessões parlamentares, que acontece agora às 9 horas, que é uma espécie de State of the Union speech. Ele deve mencionar algo sobre os governadores, mas alguma paz com eles ele precisa ter, porque os governadores têm lotes de deputados que obedecem a eles no Congresso, né? E a Silvia citou a questão da lei ônibus, né? No final de semana passado teve a rodada de clássicos, né? Na Copa da Superliga e no clássico platense, né? Entre o Rinácia e o Estudiantes de La Plata. Um dos assessores do Milei, o Federico Sturzenegger, foi hostilizado por parte da torcida do Rinácia, né, que estava jogando em casa. Lembrando que na Argentina não tem público visitante, ali no estádio Juan Carmelo Zerillo, no bairro do Bosque, em La Plata. Né? Então, muito por conta, né, dele ser um dos autores da lei ônibus. Né? Então, na província de Buenos Aires, principalmente, né, que é de grande tradição peronista, ele não é bem visto. Olha só. A Silva mencionou, né? A gente está gravando no dia 1º de março, agora mais ou menos 8 horas, e depois de gravar com a gente, ela vai sair correndo para pegar o discurso do Milei às 21, né? O State of the Union argentino.
Em outras notícias argentinas, para os comentários de vocês, no final da semana passada, né, na sexta-feira, dia 23, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, visitou a Argentina, né, ele foi do Brasil, da reunião do G20, se encontrou tanto com a sua homóloga quanto com o presidente Javier Milei. O Milei disse para o Antony Blinken que a Argentina voltou ao mundo ocidental, né, durante esse encontro, né, ou seja, aquela mesma retórica, né, que a gente vê em vários setores conservadores, né, dos Estados Unidos, como a gente mencionou, aqui no Brasil também, né, de que esses países latino-americanos estariam, né, o Brasil teria se afastado, né, então, por exemplo, recentemente, eu vou repetir o termo que eu já usei antes, né, até por coerência, né, o tosco do Carlson Tucker, né, disse que hoje o Brasil é governado por um governo pró-China, né, e a Argentina hoje seria então pró-Ocidente. Também nessa semana, o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, ele respondeu à Folha de São Paulo afirmando que o governo argentino não está discriminando estudantes brasileiros e que não teve nenhuma alteração, né, nos procedimentos, ou seja, ele basicamente falou de forma oficial o que a nossa Silvia já tinha explicado aqui no programa, né, sobre aquela questão de estudantes brasileiros que foram barrados na Argentina. Também essa semana, nessa questão aí do mundo ocidental, o Javier Milei compartilhou, né, numa rede social, uma mensagem dizendo que o Lula é pró-Hamas e o Bolsonaro é pró-Israel. Né? Lembrando que o Milei falou até de transferir a embaixada argentina em Israel para Jerusalém. O governo Milei também proibiu a linguagem inclusiva por todos os órgãos da administração federal, afirmando que elas têm sido utilizadas, né, como questões políticas, tá? Isso foi dito pelo Manuel Adorni, o porta-voz da Casa Rosada. Tivemos uma greve na Argentina que cancelou 500 voos nessa semana, na última quarta-feira, dia 28. Aqui eu vou parar porque já foram muitas notícias, então tem uma última aqui. Mas, Silvia, sobre isso aqui, o que você acha, né, interessante? O que você tem a comentar? O que você tem a analisar? Olha, durante essa semana, estamos na sexta-feira à noite, teve greve todos os dias, de alguma categoria, né? Teve dos aeroviários, teve da educação em várias províncias e vai se repetir na próxima segunda-feira, porque foi retirado dos professores públicos um bônus que eles recebiam para tentar compensar a questão da inflação entre uma paritária e outra. A paritária é quando eles definem o salário do ano, mas sempre fica para trás, né? Enfim, cada dia da semana teve uma greve. E essa dos aeroviários, aeroportuários, enfim, ela afeta, enfim, não só os brasileiros que vêm para cá ou que voltam para casa, mas o mundo inteiro, né? Eu tive um dia no Aeroparque ali, conversando com algumas pessoas e sim, tinha gente comprometida com escalas no Panamá para ir para a França, coisas assim, realmente que atrapalham a vida das pessoas, principalmente se elas têm compromissos desse gênero, né? E os brasileiros, é curioso, aí vai uma pitadinha de crítica à imprensa brasileira, porque os títulos saem todos na linha, a Argentina interrompe voos dos brasileiros, mais ou menos nos mesmos dias em que diz que a Argentina barra brasileiros ao entrar. E não é isso, as greves são generalizadas, todas as nacionalidades estão sendo afetadas, isso é muito ruim para o país. Não, minha fala não é uma fala pró-Milei de jeito nenhum, é pró-trabalhadores. Eu acho que eles estão parando porque justamente estão retirando deles bônus e subsídios dos quais eles viviam, né? E na segunda-feira a gente vai ver uma bagunça ainda maior. Acho que é maior o número de províncias que volta às aulas na segunda e maior o número de docentes que não querem ir dar aulas. Isso que você mencionou dos aeroportuários, Silvia, tem uma questão interessante, que é uma questão que você também já explicou aqui no ano passado, né, na época das eleições,
É uma conexão que assim, óbvio, além de retirada de subsídios, além da inflação, também pode ter uma conexão política, né? Porque, quando eu digo política, deixa eu me explicar, porque os principais aeroportos, né, da Argentina são administrados, né, pela empresa do Eduardo Eurnequian, que é um dos homens mais ricos da Argentina, de origem armênia, como o próprio nome dele diz. Ele que, inclusive, é responsável, né, pela reforma, pela modernização do aeroporto de Yerevan. Né, na Armênia ele é super conhecido, super respeitado, porque ele bota dinheiro na Armênia, ele ajudou a desenvolver a indústria do vinho na Armênia e tal. E ele é, digamos assim, o fiador do Milei como candidato. O Milei durante muito tempo trabalhou para ele, né? E você explicou aqui, ele foi o cara que ajudou a botar o Milei no mapa, inclusive perante o empresariado argentino, né? Então pode ter essa conexão também. Pode ter essa conexão, tranquilamente. E Eurnequian, além da questão dos aeroportos, né, ele até entrou numa licitação para tentar administrar, se não me engano, no aeroporto de Brasília, não deu certo. O do Uruguai, Carrasco, é a administração dele também. E ele, além dos vários negócios que tem, ele tem a TV América, que foi onde o Milei começou a fazer comentários econômicos, críticas ao governo. Ele meio que financiou o princípio do Milei. Embora hoje ele esteja um pouco não tão ligado ao Milei, assim. Parece que houve uma discordância entre os dois e o Milei já não reconhece tanto, assim. Mas, enfim, sim, o Eurnequian, um dos homens mais ricos da Argentina, não sabia dessa importância dele na Armênia, mas ele, de fato, enfim... É o fiador do Milei no começo da sua carreira. No caso da Armênia tem que ser interessante que os armênios e os georgianos brigam por várias coisas. Uma delas é aonde teria surgido o vinho, né? Só que a Armênia, devido à consequência das políticas soviéticas, ela focou a produção de conhaque, né? Que também é de uva, né? Mas é outro processo fabril. E aí, nos últimos anos, ele foi muito importante na indústria do vinho da Armênia também, enfim. E aí, uma última notícia de Argentina, deixei separado pela óbvia importância dela, mas ontem à noite, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o Alberto Fernandes, ex-presidente, foi acusado pelo Ministério Público Federal, né, que ele foi acusado perante o Ministério Público Federal, melhor dizendo, que vai iniciar a investigação sob a suspeita, tá, ele não foi indiciado ainda, mas sob a suspeita de desvio de verbas, uma contratação possivelmente irregular de seguros para os funcionários públicos por conta de um decreto de dezembro de 2021 que obrigava todos os entes do Estado Federal a contratar os serviços de seguro com a empresa estatal Nación Seguros. E a denúncia afirma que pode ter rolado uma intermediação por empresas privadas dirigidas ou de propriedade de pessoas próximas a ele, de aliados dele, que teriam recebido comissões. Pois é, desde que ele saiu do governo... os balanços sobre a gestão Fernandes, embora não fossem bons, obviamente, porque a economia se deteriorou, perdeu-se muitos empregos, enfim. Pelo menos, de maneira geral, se dizia, bom, mas ele não roubou como outros governos kirchneristas, né? Mas aí acabou surgindo esse caso, né, que inclusive envolve gente que trabalhava muito próxima a ele, né? A secretária, o marido da secretária, que teria sido favorecido numa dessas contratações, enfim. Isso vamos ter que esperar aí a justiça e ver como atua, né? O Fernandes tem tido uma atitude muito low profile, aliás, desde o último ano do governo dele. E ele tem passado mais tempo na Espanha do que aqui. Mas, óbvio, encontrar crime de kirchnerista é o esporte preferido dos chamados gorilas, né? Os anti-kirchneristas. Mas, obviamente, se ele, de fato, cometeu esse tipo de roubo ao Estado, ele precisa responder por isso. Aí a gente vai passar rapidamente pelo Brasil, antes do Matias seguir pelos nossos vizinhos, mas porque essa semana, né, nós tivemos a reunião dos ministros
né, de finanças, ministros de economia e ministros de bancos centrais do G20 aqui no Brasil. A reunião foi em São Paulo, tá? E foi conduzida pelo Fernando Haddad. E não quero levantar a plaquinha, né, a plaquinha babaca do A Gente Avisou, mas a gente comentou na semana passada aqui, né, depois da reunião de chanceleres, que era complicado, era improvável até, né, que a gente fosse ter as reuniões do G20, mesmo sendo no Brasil e tal, as reuniões como um bloco fossem produzir declarações ambiciosas, algo assim. E como já um sinal disso, a reunião de ministros de economia do G20 terminou sem comunicado conjunto, tá? Não teve comunicado conjunto. O Haddad disse que nas próximas horas o Ministério da Fazenda brasileiro vai publicar um documento, mas que vai ser uma espécie, digamos assim, de balanço da reunião, tá? Mas não teve um comunicado conjunto. Por quê? Por conta de Ucrânia e Israel. Tá? São os dois principais pontos, né, de clivagem na ordem internacional hoje. Essa reunião chamou muita atenção porque o Haddad colocou perante o G20, né, a tributação de grandes fortunas, que se soma ao projeto do Macron, né, de tributação digital global. Mas então é isso, terminou sem declaração conjunta. E mandar um abraço para o nosso querido ouvinte Lucas Padilha, né, lá do Rio de Janeiro, ele que é o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio. Conheci ele no ano passado e ele elogiou os nossos comentários, inclusive os nossos comentários carnavalescos, Matias. Eu acho que esse G20 haverá outros percalços até o fim, né? Inclusive a própria reunião dos presidentes, que está prevista acho que para novembro, outubro. Isso. Ela ocorre no meio da eleição americana. Então, quem vai? Qual vai ser? Porque se for o Trump é uma coisa, se for o Biden é outra. Ainda vai ser governo Biden? Sim. Talvez seja quase governo Trump. Não sei, estou fazendo ilações apenas. Mas as pessoas que cobrem esse tipo de assunto estão preocupadas com o que pode acontecer na reunião final, que talvez não tenha também um documento, né? Porque tudo depende muito dos Estados Unidos agora, né? O que acontece é que as eleições presidenciais são 5 de novembro, né? Que é aquela coisa, né? A terça-feira do Thanksgiving e tal, e aí é de terça-feira para pobre não votar, e a cúpula do G20 e começa no dia 18 de novembro, ou seja, pode ser um Biden demissionário, né? A cúpula do G20. Ainda será ele um funcionário dele, porém sem muita moral se ele tiver perdido as eleições. Exatamente. Enfim, são coisas que se discutem, mas a gente não pode... Em compensação, se ele vencer as eleições, ele vai chegar com apetite dobrado. Certamente. Bueno, agora a gente cruza a maior fronteira terrestre do Brasil, vamos em direção à Bolívia com duas notícias, né? A primeira é que ontem, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, dirigentes, né, de movimentos sociais bolivianos invadiram o hemiciclo parlamentar ali no Congresso boliviano, exigindo, né, a aprovação de créditos, no que eles impediram a saída de praticamente todos os legisladores presentes, no que os opositores ao governo Luiz Arce chamaram de sequestro, né? Nas palavras da segunda vice-presidenta da Câmara dos Deputados, a Luísa Nair, da Comunidade Cidadana, partido, né, do Carlos Mesa, que foi derrotado nas últimas duas eleições bolivianas, em 2019 e 2020, inclusive na segunda eleição tendo perdido quase 500 mil votos em relação ao pleito anterior. Ela denuncia, né, que o movimento ao socialismo nos sequestrou e as portas principais se encontram por grupos de choque do presidente Luiz Arce e o seu governo, né, no que ela disse que é a responsabilidade do regime ditatorial de Luiz Arce. E falando, né, do governo Luiz Arce, uma notícia um tanto irônica, já que morreu em um acidente de trânsito o vice-ministro de transporte, o Israel Ticona, quando se dirigia de Santa Cruz até a localidade de Quatro Canhadas para
reuniões com o setor de transporte de La Chiquitania. Meu Deus. É de fato tragicamente irônico, né? É muito complicado e muito triste ver o que está acontecendo na Bolívia, porque Arce foi... Eu conheci em um par de entrevistas e vi muitas vezes ele falar, enfim. É muito triste ver o que está sendo feito com ele, nessa desmoralização do nome dele, essa ideia de que ele não tem compromisso com o MAS, com as classes trabalhadoras e tudo mais. Ele está longe de ser isso. Ele é um economista de esquerda, muito alinhado ali, foi muito fiel ao Evo Morales durante os anos em que ele foi ministro da Economia do Evo. E está sendo deglutido ali, né, por essa ambição do Evo de virar o partido contra ele, né? E em um certo sentido também tem uma contradição por parte da oposição, né, que acusa o macismo, mas justamente o Arce não foi largado pelo partido, né, pela legenda que o elegeu. Sim, que vinha dando certo, né? A ideia do milagre boliviano nos primeiros anos do Evo vinha das políticas dele. Claro, vinha também do boom das commodities, de uma alta nos preços de gás. Eu acho que isso tem muito a ver também, essa questão econômica, com a questão política da Bolívia agora, que é a Bolívia chegando ao fim de seus recursos gasíferos, né? Isso se fala muito aqui na Argentina também, que é preciso construir alternativas ao que vinha da Bolívia, porque não vai vir mais. Então isso deve causar na Bolívia um estrondo ali também político, né? Mas enfim, Arce é uma pessoa extremamente educada, extremamente... outros modos, né, com relação a Evo, que tem essa coisa populista de falar para as multidões, de prometer coisas e falar mal da casta, né, como se diz aqui agora, não popular isso. Arce era o tipo dialoguista, né, enfim, e não vão deixar ele ser candidato à reeleição, obviamente. Eu acho que tem uma diferença que acho que é interessante pontuar, que é o que o Silva, né? A Silva falou que ele sempre foi muito leal ao Evo. Não é como o Lenin Moreno, né? Que era o vice do Rafael Correa, foi eleito numa plataforma de esquerda, e o Lenin Moreno que buscou a oposição de direita, né? Nesse caso, o Lúcio está isolado, porque o MAS está isolando ele, e ele não está buscando a oposição à direita, inclusive. Né? Ele está se mantendo à esquerda. Ele está no meio do fogo cruzado. Ele está no meio de um fogo cruzado, mas ele está se mantendo... Não traiu seus princípios. Digamos, ao contrário do Lenin Moreno, por exemplo, que hoje ninguém gosta dele no Equador. Né? O Lenin Moreno pode dar as mãos pro Alberto Fernandes na categoria pessoas que não ganham eleição para síndico. Claro, e Arce também se coloca... enfim, de modo crítico com relação ao que eles chamam de golpe contra o Evo, a questão da Janine Áñez, que, coitada, está presa até o fim, até o fim dos tempos sem um julgamento. Tem julgamento, obviamente, mas não apropriado, enfim. Ele sempre fechou com o Evo, né? Foi muito leal. E como curiosidade, ele é um cara que conhece muito bem São Paulo, porque ele teve um problema, se não me engano um câncer, mas está curado já, de garganta, algo assim, e ele frequentava o sírio-libanês quase que mensalmente. Então ele tem uma gratidão para o Brasil muito grande. Mas isso eu já tô aqui divagando sobre o Luiz Arce. Mas quando ele encontra um jornalista brasileiro, ele sempre pergunta: é de São Paulo? Adoro São Paulo. E começa a falar das coisas que ele viu aí, enfim. É um tipo muito diferente do Evo. É um tipo muito diferente. O Evo, eu fui entrevistar o Evo uma vez, e como tantos outros jornalistas internacionais que foram para a Bolívia entrevistá-lo, a coisa era: chega às 5 da manhã na casa de governo e de lá te daremos a programação. E aí era assim... pegar um avião com o Evo e ficar o dia inteiro passeando entre as províncias
bolivianos com ele se jactando ali da autoridade dele, enfim. Eu não recrimino o Evo nos seus princípios, eu acho que ele ajudou muito a Bolívia, ajudou muitos pobres bolivianos, uma inserção popular ali na classe média, mas ele estava virando um ditadorzinho, né? E eu acho que se ele se postular e conseguir fazer as tramóias todas para se candidatar, a história só continua, né? Bueno, da Bolívia vamos para o Peru, já que o país anunciou uma emergência sanitária decorrente do surto de dengue. Pois é, isso foi declarado em 20 das 25 regiões do país por 90 dias, já que o país registrou 31.364 casos nos 2 primeiros meses do ano, com 32 óbitos. Em comparação, informação da agência France Presse, entre janeiro e fevereiro de 2023 foram 12.264 casos e 18 óbitos. Ou seja, estamos quase em 3 vezes o número de casos e quase 2 vezes o número de óbitos. Tá? O estado de emergência vai permitir que um orçamento, com perdão da redundância, emergencial, seja disponibilizado para regiões e para o combate ao mosquito e aos casos de dengue. Esse é o pior número do Peru nas últimas 4 décadas, tá? Já que no início da década de 1980 nós tivemos 445 casos no Peru, porém naquela situação foi ligado a um grande terremoto que causou uma grande inundação, e aí, enfim, foi uma situação atípica naquele período. Isso é mudança climática, né? Enfim, aqui na Argentina agora está tendo uma onda de dengue, as pessoas estão desesperadas. Eu falo, nossa, eu convivo com essas notícias desde sempre, em geral relacionadas ao Rio de Janeiro, mas enfim, e outros países mais quentes e com muita água, como, por exemplo, o Paraguai também sempre viveu com a dengue. Agora a Argentina viver com a dengue, o Peru viver com a dengue, eu acho que é mais um dos sinais do final dos tempos, sem querer ser trágica. Bem, do Peru vamos para o Equador, já que a Procuradoria do país divulgou na última terça-feira, né, em decorrência da audiência preparatória do julgamento pelo magnicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio, quem foram os mandantes do crime e de onde partiu, né? Então, de acordo, né, com a investigação em curso, a ordem de matar o Villavicencio partiu da prisão de Latacunga, situada na província andina de Cotopaxi, a cerca de 70 quilômetros ao sul da capital Quito, e esse presídio é controlado pelo grupo Los Lobos, né? Então, as evidências desse crime, né, que chocou não só o nosso país quase vizinho, mas o resto do mundo já está se encaminhando aí para a solução. E temos outras 2 notícias colombianas para vocês comentarem, vocês que entendem muito mais de Colômbia do que eu e do que muita gente. A primeira delas é que o presidente Gustavo Petro, na última segunda-feira, dia 26, ele demitiu o secretário do Ministério de Relações Exteriores, o José Antônio Salazar, afirmando que o funcionário traiu o governo ao assinar um contrato com a empresa Thomas Craig & Sons para prestar o serviço de emissão de passaportes. Porém, é mais um capítulo, né, da queda de braço entre o Petro e o Ministério Público do país, que inclusive envolveu a saída, né, do ministro de Relações Exteriores, Álvaro Leiva, que está suspenso por suspeita, né, do Ministério Público por ter excedido suas funções justamente nesse processo, né, de
escolha, né, de licitação, e depois sem licitação, da empresa que emitiria os passaportes colombianos no ano passado. Tá? O contrato é de 599 bilhões de pesos, o que dá 151 milhões de dólares. E a outra notícia colombiana, essa que é esperada, que tem uma repercussão muito grande, tá, pelos próximos anos, é que o Salvatore Mancuso, tá, ele foi entregue pelas autoridades dos Estados Unidos para as autoridades colombianas. Ele é condenado por envolvimento direto ou indireto em 1.500 casos de homicídio e desaparecimento forçado. Vocês ouviram direito, tá, gente? 1.500. Ele era líder de um dos principais grupos paramilitares de direita da Colômbia, tá? As Forças Unidas de Autodefesa, na década de 1990 e início dos anos 2000. Tá? Ele confessou, tá, os seus crimes, ele ficou preso nos Estados Unidos, agora ele foi entregue para a Colômbia, onde ele vai terminar a sua pena e espera-se que ele abra a boca, né, que ele delate, que ele dê detalhes das operações. Ele também é condenado por narcotráfico, tá? Mais de 100 toneladas de cocaína ele traficou. E eu boto dinheiro com vocês dois, em até 6 meses ele vai aparecer morto na cadeia. Inclusive ele pretendia, né, que ele fosse extraditado não para a Colômbia, mas para a Itália, já que ele é filho de italianos, né, como indica aí o primeiro nome dele, e já estava preso nos Estados Unidos há 16 anos. Né, então ele foi entregue somente agora às autoridades colombianas, muito por conta do papel do próprio Gustavo Petro, né, que tem assumido, né, esse papel de gestor da paz. Né? E só brevemente sobre o Petro, né, muitos ouvintes marcaram a gente nessa notícia de que a filha dele, né, a Sofia Petro Alcocer, fará um intercâmbio de 5 meses na Fefeleche, aqui será a nossa caloura. Então estudará aqui até julho de 2024, tendo, né, proteção da Polícia Federal durante essa estadia. Mas ela vai estudar história ou algum daqueles outros cursos não tão importantes? Parece que é letras, viu? Então... Mas nós vamos lá entrevistar ela, não? Ai, desculpa, jornalista aqui. Essa questão de extradição na Colômbia é tabu, ao mesmo tempo é questão política, é questão de tudo, né? Enfim, a gente lembra da época dos cartéis, né? Que se dizia... Pablo Escobar dizia, né? E o cartel de Cali, se não me engano, reproduzia, né? Prefiro uma tumba em Colômbia que uma cárcel nos Estados Unidos. Agora, eu não sei que tal as cárceles em Colômbia hoje em dia, né? Porque assim como no Equador, assim como em São Paulo, assim como em outros lugares, elas têm virado lugares muito perigosos e de manejo do crime em geral, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o destino do paramilitar Salvatore Mancuso. O que eu lamento, assim, é que foram feitos acordos com todos esses grupos, né? Foram feitos acordos com a FARC, com o Quintin Lame, com o M19, com os paramilitares, mas não há maneira, né? Esses caras dão a volta e voltam a delinquir, o que é bastante complicado. Mas eu imagino que eles sintam um certo alívio, porque se ele for para La Picota, a famosa La Picota... justamente essa prisão que ele irá, né? Em La Picota, pelo menos a fama é de que esses tipos de personagens têm todas as regalias e podem até influenciar
coisas que acontecem fora dali. Né? Ele inclusive vai ficar numa cela individual, né? Isso foi garantido pelo diretor da autoridade carcerária. E cabe lembrar também, né, de que ele havia assinado um acordo em 2006 com o então presidente Álvaro Uribe, mas acabou sendo extraditado 2 anos depois porque não tinha, né, trazido detalhes, né, da sua versão sobre os pormenores da guerra, nem havia dado a reparação financeira às famílias das vítimas, né? Sim. Peraí, deixa eu ver se entendi, Matias. Você está me dizendo que o Uribe assinou um acordo com o líder dos paramilitares? Pois é, Felipe, olha só. Eu tô chocado. Porque afinal a família do Uribe era ligada aos paramilitares. Pois é, então. Mas eu mantenho que em até 6 meses esse arquivo vai ser apagado. Bom, fica aqui, tá registrado, os ouvintes escutaram. Vamos ver aí que se daqui a 6 meses é o Uribe que tá atrás das grades ou se é o Salvador Emancuso morto. Bem, da Colômbia vamos para a Venezuela, né, já que a oposição cobrava, né, uma data para a realização das eleições. E o parlamento, de maioria de aliados do Maduro, entregou 27 datas ao Conselho Nacional Eleitoral. Então estavam reclamando, né? Então foi lá o Jorge Rodríguez, né, o presidente do parlamento, e disse que, em uma declaração aos jornalistas, de que são 27 possibilidades de data para as eleições que devem ocorrer ainda em 2024. Gente, eu preciso falar uma coisa sobre Jorge Rodríguez, que eu até já escrevi sobre isso, mas nunca tem a mesma repercussão de falar assim num podcast. Jorge Rodríguez é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. O atual chefe, líder da Assembleia Nacional, que já foi vice do Chaves, já foi prefeito de Caracas, já foi um monte de coisas, né? Ele é um manipulador, assim... muito hábil. Ele não é como o Maduro, que parece meio bobão e talvez seja mesmo meio bruto. Jorge Rodríguez é muito inteligente. E eu lembro uma vez que eu tremi. Olha, eu não costumo tremer ante a pessoas más que eu entrevisto. Eu já sabia que ele era uma pessoa má, mas eu entrei na prefeitura de Caracas para entrevistá-lo e ele apareceu assim, com livros na mão, porque eu por muito tempo cobri livros na Folha, né? Com livros na mão, dizendo, eu sei que você gosta muito de literatura, esse autor isso, esse autor aquilo, não sei o quê, e eu tenho o meu livro, o meu romance, que é sobre o Kama Sutra. Aí eu já... Eita! Isso aqui não vai acabar bem. E ele falou, você gosta de literatura erótica? Eu falei, olha, prefeito, eu gosto de boa literatura, seja ela erótica ou não. E ele, logo nas primeiras perguntas que eu fiz, que foi na época da Constituinte, falei, olha, vim fazer matéria sobre a Constituinte, por que a Venezuela precisa de uma nova Constituição? E ele logo respondia, eu li suas últimas matérias, eu li sua matéria de ontem que dizia que tal parte de Caracas parecia Walking Dead. Você precisa mudar um pouco a sua visão, eu posso te levar para conhecer. Ou seja, é uma pessoa extremamente manipuladora e eu acho que ele é mais poderoso que o próprio Maduro hoje em dia. Então, toda vez que eu ouço falar de Jorge Rodríguez, eu já tenho um frio na espinha. Assim, não é uma coisa fácil de lidar, porque essas pessoas são as pessoas inteligentes ao lado de Maduro. Maduro parece um tosco, mas ele tem pessoas... inteligentes em torno, né? Mas isso eu ia dizer também porque, bom, ele escolheu as 27 datas porque ele enfim, tenta te convencer quando ele está falando com você de que a Venezuela é um país super democrático porque tem muitas eleições. E ao ter muitas eleições e oferecer muitas datas, eles são os democratas da América do Sul. Isso aí eu deixo para debate. Obviamente não é, porque se fosse, em um mês a gente já teria eleições, que é sempre em abril, dia 18 de abril. E outra notícia da Venezuela, uma notícia de hoje, é que o Tribunal Penal Internacional, TPI,
né, rejeitaram o recurso da Venezuela contra a decisão do tribunal de retomar as investigações sobre violações de direitos humanos cometidos pelo governo venezuelano e seus integrantes, tá? Lembrando, porque eu destaquei os seus integrantes, porque o TPI julga indivíduos, tá? Então ele vai julgar indivíduos específicos por eventuais violações de direitos humanos. Lembrando que, em julho do ano passado, né, o governo venezuelano recorreu dessa possibilidade, afirmando que a Haia só poderia intervir caso um país tivesse falhado ou se omitido em investigar ele mesmo esses possíveis crimes, tá? Que é o chamado princípio da complementaridade, tá? Então, que o TPI complementa os sistemas jurídicos nacionais. O TPI disse que não, já que os crimes contra a humanidade, como, por exemplo, tortura, são de jurisdição universal e jurisdição do TPI. Então, o TPI vai manter essa investigação. Nesse momento, não tem ninguém acusado formalmente, tá? Então, o TPI pode, daqui a alguns meses, mais para anos, falar, olha só, estamos aqui acusando formalmente o Nicolás Maduro, o Vladimir Padrino, não sei quem, desses crimes, tá? Nesse momento, o que o TPI está falando é, olha só, Venezuela, nós podemos sim e vamos investigar. Tá? Essa foi a derrota do governo venezuelano em Haia. Bem, da Venezuela vamos para a Guiana, já que tivemos a visita, né, do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Georgetown. Isso, nós tivemos a realização da CARICOM, né? A conferência da CARICOM, Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe, né? CARICOM, Comunidades do Caribe. Lembrando que a CARICOM ela surge, né, ali no seio do Caribe anglófono, né? A ideia original dos britânicos, inclusive, era criar ali uma espécie de confederação das suas ex-colônias na região, porém a Jamaica recusa esse plano. A Jamaica fala, olha só, a gente vai ficar com a bomba na mão, então é substituído pela CARICOM, que começa com o princípio de complementaridade econômica, e aí ela é aprofundada, tá? Especialmente ali no início dos anos 2000, quando você tem o seu novo estatuto, ela é ampliada pelo Caribe e aprofundada para também diálogo político e concertação política, tá? Esse é um tema que sempre cai no CACD. E tivemos, né, a Conferência de Chefes de Governo em Georgetown, capital da Guiana, e o Lula foi convidado, né, o Brasil não é parte da CARICOM, até por razões geográficas, né, porém, como o governo brasileiro tem sido, né, o principal mediador da crise entre Venezuela e Guiana, foi convidado nesse contexto. O Lula, inclusive, ganhou uma sala com o nome dele, né, no centro de conferências em Georgetown. O governo afirmou que a sala é em homenagem à visita que o Lula fez a Georgetown em 2010, tá? Enfim, lembrar ali de uma história do ar-condicionado que quebrou em 2010. O presidente da Guiana, o Irfan Ali, disse que o Lula é a voz racional e de estabilidade da região, ou seja, ele está querendo reforçar, né, reforçar esse papel do Brasil e do governo Lula como um mediador com a Venezuela. Tivemos também um episódio, né, o Lula quase no momento Ronaldinho Gaúcho. Tocando o steel drum. Tocando steel drums ali com um grupo de percussão de Guiana, com o presidente Irfan Ali ali do lado, batendo palma, tal, adorando, enfim, momento ali da percussão. Rolê aleatório. Rolê aleatório do momento. E é interessante notar também que, nesse contexto, o Brasil fez uma reunião conjunta entre o Lula, o Irfan Ali e o Santokhi, que é o presidente do Suriname. Por que isso é importante? Porque além de serem dois países fronteiriços com o Brasil, o Suriname também tem uma divergência fronteiriça com a Guiana.
né? A divergência, a questão de Essequiba com a Venezuela é a mais conhecida, até por conta do petróleo e da óbvia disparidade de forças entre Venezuela e Guiana, mas o Suriname também reivindica um pedaço da Guiana, né? Que, lembrando, a Guiana é uma total criação britânica ali no escudo das Guianas, justamente. Isso resultou numa declaração conjunta bastante extensa, tá? Falando da conexão geográfica entre os três países, a pavimentação da estrada Linden-Letten, cooperação de energia, cooperação no combate a ilícitos transnacionais. Então, toda essa complementação de infraestrutura, todo esse diálogo de energia, combate a crime, também está ligado a, olha só, vamos aprofundar nossas relações e deixar de lado ou criar um diálogo para essa questão de reivindicação territorial. E hoje, dia 1º de março, está rolando a cúpula da CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Kingstown, São Vicente e Granadinas. Ainda não temos uma declaração final, né? Então a gente provavelmente vai repercutir isso no programa que vem. Silvia, sobre o Lula na Guiana, sobre CARICOM, sobre Guiana e Venezuela, comentários? Eu estive na última CELAC, que foi aqui em Buenos Aires. Gostaria muito de ter sido enviada ou convidada para essa nova edição da CELAC no Caribe, mas enfim, acho que poucas pessoas foram. E eu acho que o Lula, nesse momento já, que foi começo do ano passado, ele já se colocava assim como uma espécie de alguém que poderia estar como mediador entre as crises na região, embora a crise entre Venezuela e Guiana ainda não tivesse aparecido não com a força que tem agora, né? Enfim, eu vi o Lula ali muito feliz, inclusive tirando a foto de família, de todo mundo, enfim. Agora, eu não sei se ele de fato formulou algum tipo de proposta para o fim da crise com Maduro. Eu vejo ele tentando se descolar um pouco do Maduro, como o próprio Petro tem feito, né? Enfim, mas me parece interessante e importante para o Brasil estar mais presente no mundo caribenho, que vem se mostrando cada vez mais conflituoso e cada vez mais cheio de contradições e problemas a serem resolvidos, né? Bem, a gente segue na bacia caribenha, já que foram encontradas 14 carcaças de navios negreiros nas Bahamas. Exatamente. Foi publicado, né, um artigo científico sobre essas descobertas, né, dos navios, né, que eram chamados os navios negreiros, né, que faziam o comércio de pessoas escravizadas e depois o tráfico de pessoas escravizadas. Eles foram afundados entre 1704 e 1887. E alguns são navios diretamente envolvidos no comércio de pessoas escravizadas e outros são ligados indiretamente, porque são ligados à economia da plantation, né? Eles eram responsáveis pelo transporte de cargas de café e açúcar vindos de Cuba, e a maioria desses navios dos popular escambo, né, que tinha no triângulo do comércio de pessoas escravizadas. Exatamente, o comércio triangular. E o registro desses navios, a maioria deles, eles eram de bandeiras dos Estados Unidos, tá? Bandeira dos Estados Unidos ou das 13 colônias, né? De alguma das 13 colônias. Lembrando que cada uma das 13 colônias tinha a sua própria insígnia naval, tá? Então, repito, foi publicado um artigo científico sobre isso, tá? Um dos autores é o Michael Peterman, o diretor do Museu Marítimo das Bahamas, e esse artigo foi repercutido pelo Guardian, que inclusive usou como imagem da matéria aquela famosa pintura do Rugendas, né, de 1830, que fica no Museu Itaú Cultural e que todo mundo já deve ter visto em livros didáticos e tudo mais, que é um porão de um navio com pessoas escravizadas. Sim, e uma boa parcela dessa chegada dos navios negreiros ia também
vinha também para a América do Sul, né? Porque um dos portos que mais comercializou escravo nessa época foi o Porto de Cartagena, né? Enfim, é uma história terrível e eu vejo isso, de certa forma, se repetir hoje em dia quando eu vejo notícias sobre os refugiados, os imigrantes que tentam ir aos Estados Unidos e que usam o Caribe como um ponto de descanso, de rota e etc. Né? É muito chocante. Outro dia eu vi uma reportagem que mostrava os turistas holandeses, europeus, banhando-se nas praias, e por trás você via haitianos, venezuelanos, todos encaminhando-se para barcos para ir para os Estados Unidos também. Me dá um incômodo muito grande de ver isso, né? Que o Caribe segue sendo uma terra também de passagem, uma terra meio sem lei, não só essa ilha em geral paradisíaca que a gente aprendeu a cultivar. Bem, das Bahamas nós vamos para o Haiti, já que lideranças do país disseram que o primeiro-ministro concordou, né, em convocar eleições para meados do ano que vem. Isso foi parte da declaração da CARICOM, né, que determinou essa data de eleições para meados de 2025. E aí, hoje, tá, dia 1º de março, foi assinado um acordo bilateral entre o Haiti e o Quênia para o envio de 1.000 policiais quenianos, né, Lembrando, inicialmente o Quênia iria liderar, né, vai liderar uma missão da ONU. Porém, a Suprema Corte queniana afirmou que os procedimentos eram irregulares e que era necessário um acordo bilateral com o governo do Haiti. E aí agora o William Ruto, né, o presidente do Quênia, recebeu em Nairobi o Ariel Henry, o primeiro-ministro interino há anos do Haiti, para assinar esse acordo, permitiu o envio das tropas quenianas e, como consequência, a principal gangue, né, haitiana, a gangue do barbecue, iniciou hoje, né, a gangue G9, iniciou hoje uma, entre aspas, ofensiva para a libertação do país, afirmando que o objetivo deles é capturar o governo e o chefe da polícia, o Frantz Eubé. Tá? Então, a crise no Haiti, com esse anúncio, né, essa confirmação do envio das tropas quenianas, possivelmente vai escalonar. Escalonar, mas a gente espera que seja também uma saída dessa situação de inércia, né? Acho que a gente já usou essa palavra antes para dizer que não é possível, né, que seja a mesma pessoa que fique ali, que tem envolvimentos, supostos envolvimentos com as pessoas que mataram o ISIS, enfim, pelo menos parece algo andando, né? Enfim, nada, isso. E eu queria recomendar aqui, antes da dica cultural, recomendar uma matéria da New Yorker, para quem lê inglês, do John Lee Anderson, que se chama Haiti Held Hostage, que conta um pouco esse dia a dia recente, né? A matéria já é do segundo semestre de 2023 e que conta como o Haiti é hoje um refém das gangues, né? Eu acho que aí a gente tem uma ideia melhor do que pensa o povo haitiano sobre sua liderança maior, seu presidente, etc. São necessidades muito mais comezinhas, parece. Bem, e por fim vamos para Cuba, já que o ex-diplomata estadunidense deve se declarar culpado, né, pelas condenações no caso de espionagem para Cuba nas últimas décadas. Isso, o Manuel Rocha, né, a gente comentou quando ele foi preso aqui, ele é um diplomata de carreira, né, dos Estados Unidos, desde o final da década de 1970, ele tem 73 anos de idade, e pelo menos desde 1981 ele espiona para Cuba. Tá? Ele passava informações, né, do governo dos Estados Unidos, da diplomacia dos Estados Unidos, para o governo cubano. Né? Ele foi preso em dezembro,
Ele foi embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, inclusive, entre 2000 e 2002, um período bastante sensível na história boliviana, né, inclusive. Ele nasceu na Colômbia, tá? Antes que alguém pergunte, né, que o sobrenome dele indica que ele era de origem cubana, alguma coisa assim. Não, ele nasceu na Colômbia e se tornou cidadão dos Estados Unidos aos 28 anos de idade, em 1978. Tá? E ele, como o Matias comentou, vai se declarar culpado como parte de um acordo ali para ele evitar uma pena mais rígida, né? Ele que aí já tem, como a gente mencionou, seus 73 anos de idade. Bem, e deixo agora o espaço para a nossa Silvia fazer a sua indicação cultural. Certo. Bom, eu tenho tido um dia a dia bastante movimentado aqui, então eu vou acabar dando uma dica cultural sobre a qual eu já comentei ali no My News, mas enfim, nós já somos programas parentes, né? Então, enfim, quem não leu o artigo, eu reforço aqui a recomendação de assistir novamente o filme Nove Rainhas, o Nueve Reinas. Aqui na Argentina ele reestreou com bastante bombo e platillo, como se porque é uma versão remasterizada, redigitalizada, e de fato ficou muito boa, mas no Brasil ainda não há perspectiva dessa versão chegar, porém ele está disponível aí no Star Plus, que vai ser comprado pela Disney, enfim, há como ver Nueve Reinas no Brasil. E é um filme muito interessante para refletir sobre a Argentina de hoje, porque ele conta a história de dois malandros que tentam a vida aí nas ruas de Buenos Aires, aplicando pequenos golpes, até que se envolvem num grande golpe e, obviamente, as coisas não saem exatamente como esperadas. Mas, olhando historicamente, é um filme muito interessante para pensar a crise de 2001, né? Por exemplo, há um momento que um dos bandidos vai tentar descontar um cheque em dólares, enfim, de uma grande ação que eles fizeram, e já se encontra com os bancos fechados, sendo vandalizados pela população, enfim, porque já se estava vivendo na Argentina o corralito, ou seja, é bastante informativo sobre o que aconteceu naquela época, e eu acho que é um filme que vale a pena revisitar e está nos streamings do Brasil. Espero que essa nova cópia também chega ao Brasil, porque é de melhor qualidade, mas a cópia antiga também, enfim, a história é a mesma, não se mudou nada, e eu acho que vale muito a pena assistir. Inclusive, eu tinha comentado em off com a Silvia que foi o primeiro filme argentino que eu tenho lembrança de ter visto, né? Protagonizado pelo Ricardo Darín, pelo Gaston Pauls, e um dos golpes que eles aplicam, Minha Avó Já Caiu. Então, também é um filme que serve para como é o nome? De alerta. De alerta, né? Aquele do interfone? O do interfone. Minha avó caiu já no do interfone. Tanto até que sempre que eu ligo para ela, eu falo para ela não dizer meu nome de cara, assim. Claro. Se eu não me apresentar, ela não me chamar pelo nome. Uhum. No meu celular, todo mundo tem nome e sobrenome, assim. Não tem ninguém que tá como mãe, vó, ou... Eu troquei tudo isso quando deram um golpe na minha mãe. Isso. O golpe tá aí, cai quem quer, né? O filme Nove Rainhas, ele também é importante historicamente porque ele marca a reforma constitucional argentina. É a partir dele que se torna obrigatório todos os filmes argentinos terem o Ricardo Darín, né? E... Brincadeiras à parte, um sobre la hora, rapidinho, gente. Olha. Nesse momento, tá? Começou uma reunião entre o Maduro e o Irfan Ali em São Vicente e Granadinas, onde os dois estão pela cúpula da CELAC, tá? Tem um diplomata brasileiro na reunião junto também. Os dois trocaram ali presentes, o Maduro deu uma cesta ali com produtos venezuelanos e, enfim... Tem um mini barril de petróleo. Então, está rolando uma reunião entre os dois por agora, tá? Olha só, essa sexta-feira à noite está cheia de acontecimentos. Pois é, e boa sorte lá, Silvia, no Congresso. Vou lá para o Congresso para contar para vocês aí como foi essa noite do Milei, em seu primeiro
State of the Union speech.